Olá, boa tarde a todos. Sexta-feira passada eu fiz uma live falando um pouquinho sobre a atuação fonoaudiológica na Covid-19, mas algumas pessoas não tiveram a oportunidade de assistir. Então eu resolvi fazer alguns vídeos para conversar um pouquinho sobre isso, com a intenção de ajudar os colegas que em breve vão começar a atender esses pacientes. Eu também precisei entender como é que a gente vai fazer a correlação da nossa atuação com a doença. E para isso, eu li um artigo que foi publicado no Lancet agora em março de 2020, falando sobre o curso clínico da doença e a mortalidade no Hospital de Wuhan, que foi feito um estudo preliminar com 191 pacientes, desses 54 foram a óbito, e eles analisaram os casos do dia 29 de dezembro de 2019 a dia 31 de janeiro de 2020. Muitos pacientes foram tirados do estudo porque foram transferidos, então eles estavam analisando um grupo específico de pacientes. Desses pacientes, a média de idade foi de 56 anos, a gente esperaria que fosse uma média até um pouco maior, mas teve uma oscilação muito grande nesse N, entre 18 a 87 anos, sendo mais predominante em homens. E desses, 48% deles tinham alguma comorbidade, que foi descrita nesse trabalho como a hipertensão arteriosistêmica, a diabetes e as doenças coronarianas. Mas hoje, acompanhando o desenvolvimento aí da doença, a gente sabe também que outros fatores de risco são os pacientes fumantes, os asmáticos, os transplantados, pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, pacientes com doenças neurológicas, usuários de drogas. Então a gente sabe que tem outras comorbidades aí que estão interferindo no quadro da doença, em especial por também ter uma alteração já de base na questão pulmonar. Os sintomas clínicos mais comuns que foram descritos aqui no trabalho foram a febre, a tosse, o escarro, a fadiga, mas a gente sabe que também, no acompanhar da doença, já tem outros sintomas que estão sendo descritos, como dor de garganta, diarreia, sintomas respiratórios, que é um dos sintomas que mais fala a favor de um COVID do que de uma gripe ou um resfriado comum, a alteração de paladar, chamada de ageusia, e a alteração do olfato, que é chamada de anosmia. Hoje, vendo o feed de um colega médico, o Dr. Fabrício Romano, que é otorrinolaringologista e pertence à Sociedade Brasileira de Rinologia, ele coloca que a anosmia pode ser talvez o único sintoma da COVID, a única manifestação, mesmo sem obstrução nasal, e que algumas medicações não podem ser usadas quando o paciente tem a COVID positiva. Então, que o melhor tratamento, mais seguro, é a estimulação do olfato. Isso para a gente faz um certo sentido no nosso tratamento quando a gente pensa na reintrodução alimentar, que a falta de cheiro e a falta de paladar podem reduzir a percepção do alimento dentro da boca, né? Tanto que a gente faz muito estímulo com um aumento de propriocepção intraoral, usando menta, gengibre, pimenta, canela, né? Então, acho que a gente precisa pensar que talvez esse seja um ponto para ser estimulado quando a gente for fazer a reintrodução da via oral nesses pacientes. Com relação aos exames laboratoriais, foi encontrada uma série de alterações nas células de defesa, como as interleucinas do tipo 6, as ocitocinas do tipo 2 e leucopenia, que é a redução de linfócitos, que também são células de defesa. Além disso, também foi encontrada alteração da ferritina, que é a proteína responsável por armazenar o ferro no organismo. Então vamos pensar um pouquinho nos nossos idosos. Por que eles são um grupo de risco? Primeiro, eles têm uma alta expressão do receptor de enzima conversora de angiotensina, que é chamada de ACE2, que é um receptor de entrada para o COVID-19. Então, pensando na doença. Agora, pensando na relação imune, o idoso ele tem um defeito na função das células T e das células B, que são células de defesa. Muitos idosos fazem a modificação da dieta para uma dieta mais pastosa para facilitar a deglutição.
E muitas vezes essas dietas, elas consistem apenas de carboidratos, sopa de batata, mandioquinha e cenoura, que acaba causando uma desnutrição, às vezes nem detectada. Nesse caso, se a gente juntar com uma doença que altera o nível sérico da ferritina, que altera o nível imunológico do indivíduo, e o paciente já entra com uma desnutrição, sendo idoso, ele está um paciente de muito mais risco agora. Por isso a nossa avaliação ela é tão importante, porque uma aspiração pode gerar um desfecho negativo no caso. Então a gente avaliar para ver se o paciente está aspirando, fazer modificação de dieta, fazer uma indicação precisa de uma via alternativa nesse momento, ou que seja para manter hidratação e nutrição, ou que seja para evitar uma aspiração, ela é muito importante agora. Pensar que apesar de alguns pacientes poderem comer sólidos ou semissólidos, eles podem ter um cansaço muito grande pela mastigação. E isso vai causar um hipermetabolismo, um esforço respiratório, que é tudo que ele não precisa, em especial se ele tiver com a síndrome respiratória aguda grave. Lembrar que se ele tiver a SARS, ele também vai ter uma incoordenação entre respiração e deglutição, e isso vai piorar a deglutição de líquido, porque o líquido é muito rápido na entrada da hipofaringe, e às vezes ele não vai ter tempo para fazer essa apneia de deglutição com segurança. Eu sempre até gosto de contar uma história pessoal. Eu, há uns 10, 11 anos, eu tive uma embolia pulmonar e para comer um pedacinho de bisnaga, eu cansava muito, eu demorava quase meia hora para comer. Essa apneia da deglutição, ela parecia enorme. E a hora que eu voltava, a minha frequência respiratória era muito alta. Então, esse cansaço faz com que as pessoas tenham uma ingestão alimentar menor. E ele não pode desnutrir. Ele precisa garantir o nível nutricional. E nesse momento, a nossa avaliação e o gerenciamento do caso, ele é extremamente importante. Nesse trabalho, em todos os pacientes não sobreviventes foi encontrada uma lesão aguda cardíaca. Também foi encontrada o rompimento de placas de ateromatose por uma resposta inflamatória local e que predispôs os pacientes a terem trombose e isquemia. Então pode ser que a gente precise lidar com alguns pacientes que eventualmente possam ter um AVE como uma consequência dessas alterações. Também foi possível encontrar em mais de metade dos casos a sepse e a SARS em quase todos os pacientes que tiveram um agravamento. A sepse e a SARS podem levar os pacientes a uma intubação orotraqueal. No trabalho, a média entre a dispneia e o uso do IOT com ventilação mecânica foi de 10 dias e a média de tempo entre o uso da ventilação mecânica e a pneumonia associada à ventilação mecânica foi de 8 dias, tá? Lembrar que esses pacientes que entrarem em sepse, que ficarem em OT, que podem estar sedados, eles vão ter um nível de alerta logicamente rebaixado, às vezes até por indução, um aumento no tempo dos dispositivos como sonda nasoenteral e a própria IOT, e a gente sabe que 7 dias aproximadamente de inatividade muscular podem gerar uma perda de tecido conjuntivo e de fibras musculares, gerando mais atrofia, mais sarcopenia. Pensando nos pacientes que vão sair da IOT, lembrar que jovens a gente faz avaliação 24 horas após a retirada da IOT e idosos após 48 horas da retirada da IOT, para a gente não ter falsos negativos. E nesses pacientes a gente precisa pensar quanto tempo esse paciente ficou em intubação e pensar se houve uma extubação acidental, que pode gerar uma lesão de pregas vocais. Pós a intubação, podemos ter alteração da voz, uma voz muito astênica vai gerar uma tosse fraca e reduzir o nível de proteção das vias aéreas inferiores. Então, a gente fica muito atento à qualidade vocal do paciente após a retirada da intubação. Lembrar que quando a gente tem o uso muito prolongado das sondas nasoenterais, a gente tem uma redução na propriocepção intraoral e por desuso, podemos ter incoordenação dos órgãos fonoarticulatórios durante a deglutição e alterar a segurança da deglutição.
O uso prolongado da intubação orotraqueal muitas vezes pode levar à realização de uma traqueostomia. E aí o nosso papel é saber qual é o melhor momento e se é possível a adaptação de uma válvula fonatória para melhorar o padrão de deglutição desses pacientes e qual é o melhor momento e se é o momento para a reintrodução da via oral segura. Pode ser que existam outros sintomas que a gente vai encontrar à medida que a gente for atendendo os pacientes. E aí eu faço um compromisso com vocês de retomar as possibilidades de atendimento, caso existam outras alterações que não estavam descritas aqui no trabalho. Eu espero ter colaborado de alguma forma para essa construção de um pensamento em cima do trabalho fonoaudiológico junto com os pacientes de COVID. Espero que todos tenhamos o sucesso no atendimento e no controle dessa doença.